A gente retoma o assunto da reforma do Código Eleitoral que será analisado no Senado. Sobre esse tema, a gente conversa com a ex-deputada Margarete Coelho, que foi inclusive a relatora da proposta aprovada na Câmara. Deputada, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Muito boa noite, Tiago, boa noite, Dora, boa noite, Cristiano. É um prazer enorme. Esse tema é um tema muito central na minha vida profissional, tanto como advogada, como política, enfim. É um tema realmente extremamente importante. Sem dúvida. A discussão agora no Senado, a senhora acredita que, inclusive o presidente do Senado vem encampando essa discussão do fim da reeleição, mandato ampliado para 5 anos. A senhora acredita que com o apoio dele e a discussão mais ampla no Congresso Nacional é possível que tenhamos essas alterações que há muitos anos são discutidas, além de outros pontos? Olha, esses temas eles têm que vir por PEC, né? E, enfim, eu trabalhei bastante no Código Eleitoral. Fui relatora do Código, acho que o Código Eleitoral, se aprovado, creio até que posso dizer que o Senado tem demorado muito e a sociedade precisa desse código. É um código extremamente aplicável para a nossa realidade, para as dificuldades, para os desafios que o direito eleitoral tem atualmente. A questão do fim da reeleição, a questão do mandato de 5 anos, nós temos que vir através de PEC, que pode estar, inclusive, agora sendo preparada, sendo já nos seus estudos, para que ela possa começar a andar, para que ela possa começar a tramitar. Mas o Código não pode tratar dessa matéria, porque o Código é uma lei complementar. Sim. E dentro do que está sendo discutido no Código, quais a senhora acha que são os principais avanços que esse Código pode trazer? Primeiro, o Código ele faz uma compilação de toda a legislação eleitoral vigente. Inclusive, aquelas jurisprudências de tão solidificadas que são, elas, inclusive, já afastam a aplicação da lei. O direito eleitoral ele é muito dinâmico, é a regra do jogo, é a regra do poder. Então, e a regra do jogo do poder, ela tem uma autonomia, ela tem um voluntarismo muito próprio. E o Código Eleitoral, primeiro, concentra toda essa legislação em um único documento. Isso é muito importante porque há muitas lacunas, muitas regras que as penalidades não estão claras, muitas regras que deixaram de ser aplicadas. O Código Eleitoral ainda era da época que nós não tínhamos urnas eletrônicas, enfim. Um grande avanço também, que eu reputo dos mais importantes, nós passamos a ter um livro dentro do Código Eleitoral sobre a questão do direito processual eleitoral. Nós não temos um direito processual eleitoral, nós tomamos por empréstimos as regras do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, e isso também dá uma certa insegurança, porque deixa o magistrado com a possibilidade de escolher qual regra ele vai aplicar. Então, esse Código traz uma legislação completamente voltada para o processo eleitoral, com as peculiaridades que o processo eleitoral traz. A questão também das funções da justiça. A justiça eleitoral tem uma função administrativa que é muito forte, que é da organização das eleições. E, às vezes, essa função administrativa, ela se volta para uma função normativa também, né? E a Constituição não atribuiu à justiça eleitoral essa função normativa, de fazer regra, de fazer norma. Ela deu uma função regulamentar. E regulamentar é explicar a lei. Regulamentação pressupõe uma existência de uma lei. E há um voluntarismo muito grande da justiça eleitoral nisso. E, inclusive, com diversas regras que deveriam, inclusive, vir por PEC e que estão em resoluções da justiça eleitoral, como, por exemplo, a fidelidade partidária, na questão das mudanças de partido, né, dos mandatários trânsfugas, né, aqueles que mudaram de partido, a questão do prefeito itinerante, que a justiça eleitoral disse que eles poderiam se registrar candidatos, deferir os registros, e depois de deferidos, candidatos eleitos foram cassados. Né? Quer dizer, regras posteriores ao jogo. Então, isso gera uma insegurança muito grande. O Código, ele tem essa viga mestra de estabilizar, de dar segurança jurídica ao processo eleitoral. Estamos conversando aqui no Jornal Jovem Pan com a ex-deputada Margarete Coelho, que foi relatora da proposta do Código Eleitoral, e ela está nos esclarecendo sobre a discussão no Congresso, nesse momento, especificamente no Senado.
Agora, deputada, eu pergunto o seguinte: algumas alterações precisam ser feitas via PEC, como a gente destacou aqui na nossa conversa. Há uma outra discussão que é antiga aqui no Brasil, que é a forma de se fazer uma paridade com as eleições. Ou seja, uma eleição a cada 4, uma eleição a cada 5 anos, não tem mais a divisão entre a eleição municipal com a eleição nacional. A senhora acredita que isso, do ponto de vista do engajamento do eleitor, é algo positivo? Qual é a percepção da senhora em relação a isso? Olha, se nós formos falarmos em termos do princípio da economicidade, claro que seria o ideal a coincidência das eleições. Entretanto, para a democracia, eu sempre duvidei que fosse benéfico, porque a discussão do pleito municipal, ela é muito própria, ela é de um âmbito muito menor. E a discussão do processo eleitoral nacional, ele tem uma outra pegada, tem uma outra, a discussão de fundo é uma outra. Depois, se nós imaginarmos em termos de gestão da eleição, imaginarmos a quantidade de candidatos que a Justiça Eleitoral teria para fiscalizar, para acompanhar e para controlar, seriam milhões de candidatos, né? Então, essa coincidência seria muito ruim, prejudicaria o debate da eleição municipal, que ficaria a reboque da eleição nacional, e em termos de controle do abuso de poder, enfim, seria muito um desafio que eu acho que a Justiça Eleitoral não tem meios para dar conta dele. Então, acho que geraria mais insegurança, prejudica o debate e não ajuda a democracia. Deputada, só mais uma questão, não sei se dentro do código há essa discussão também, por exemplo, entre as mudanças que seriam propostas, o desligamento definitivo de juízes, integrantes do Ministério Público e também policiais 4 anos antes da eleição para que eles possam ser candidatos. O código prevê alguma discussão sobre esse assunto ou isso também tem que ser feito via PEC ou numa outra discussão pelo Congresso Nacional? Não, o Código previa essa possibilidade, né, dessa desincompatibilização definitiva, né, de pessoas que a Constituição já colocou sob suspeita durante o processo eleitoral. Você percebe que, por exemplo, os militares e as pessoas ligadas às forças de segurança pública, eles não têm filiação partidária como os outros cidadãos têm que ter. Então, aquilo que era para ser um minus, que era para ser uma menos-valia para eles, passou a ser uma vantagem, passou a ser um bônus, porque ele podia e continua podendo escolher o partido só na data da convenção. Ele podia observar o cenário político e só na data da convenção. Então, já havia o gene dessa regra já estava na Constituição. Da mesma forma com magistrados e com representantes do Ministério Público. Essa regra não passou no nosso Código Eleitoral. Houve uma negociação e ela foi flexibilizada. E também a previsão de que se tenha 2 eleições, ou seja, para 8 anos depois da promulgação desse código, a fim de que os partidos, que essas pessoas pudessem se preparar para este momento. Eles teriam que se desligar definitivamente dos seus cargos. Então, se deu um vacatio legis maior para essa regra. Ex-deputada Margarete Coelho, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado. Muito obrigada, sempre às ordens.